Aqui eu vou ter a média aritmética. A média vai ser menos 3, que é a ideia de média aritmética, média ponderada, mediana, de moda, desses conceitos que são importantes, desvio padrão, variância, e comentar com vocês também como é que vai ser então o estudo de caso, né? Como é que é feita a atividade estudo de caso e a APA, maravilha? Então, primeiramente, vamos revisar alguns conceitos, tá? Todos esses exercícios dessa lista, eu peguei e coloquei aqui no meu computador, então tá até enumerado, e eu vou resolver todos com vocês. Portanto, não há necessidade de você ter essa lista em mãos, uma vez que ela já está aqui separadinha no meu computador. Acompanha aqui comigo então, pessoal. Bem, o exercício número 1, eu coloquei para vocês dos 4 primeiros exercícios, para a gente estar calculando 3 grandezas: média, moda e mediana. Bem, vamos entender o conceito, né, desses 3. O que é uma média aritmética? A média aritmética é um conceito já mais tranquilo. Você tem, por exemplo, assim, 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, vai dar um valor x, e divide esse resultado por 5, porque é a quantidade de números que você tem. Então, basicamente, uma média, eu vou representar por um x com uma barrinha. É a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. O outro ponto é a mediana. O que é a mediana? A mediana, você vai ter um conjunto de números e você vai pegar o número que está no meio. Mas aí vai vir 2 parênteses importantes. Primeira coisa, para você poder fazer o cálculo da mediana, não basta você pegar como, por exemplo, está aqui, ó, no exercício 1. Número 2, 4, 0, 1 e 3. Ah, a mediana é 0. Pronto, fechou. Você vai errar. Por quê? Para você poder calcular a mediana, antes é necessário que você coloque os números em ordem crescente. Então aqui nesse exemplo será 0, 1, 2, 3 e 4. E aí você vai pegar o número do meio. Aqui no primeiro exemplo são 5 números. Só que aí fica fácil, né? Porque você tem que o número do meio é esse número ímpar, que no caso é o 3. Eu tenho 2 para um lado, 2 para o outro, é o número do meio. A mediana aqui nesse caso vai ser o número 2. Mas, e se for um conjunto de números com uma quantidade par de números? Como é que você resolve? Por onde é que eu vou começar? Então pensa assim, eu tenho 10 números, 10 elementos. Eu vou pegar o elemento número 5, o elemento número 6, o que você faz? Se são 10 elementos, pega os 2 do meio e faz a média. Então o que você faz? Por isso, mediana. Então se são 10 elementos, você vai começar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto elemento você vai reservar, aí o sexto elemento você reserva. Sétimo, oitavo, nono, décimo. Então, os 2 do meio você vai somar. No caso, se for uma ordem de 1 a 10, você vai pegar o número 5 e o número 6. 5 mais 6 dá 11 e divide por 2, que é a quantidade de elementos. E isso daí só vai acontecer se você tiver uma quantidade de valores, de elementos, em conjunto, uma quantidade par. Lembrando sempre também de colocar em ordem, que isso é muito importante. Tá bom? Então, acompanha aqui comigo, vou fazer 4 exercícios para poder calcular média, moda e mediana. Média aritmética no caso seria, né? Média aritmética, moda e mediana. A média, veja só, a média não faz a necessidade da gente ter que colocar, pessoal, isso aqui em uma ordem crescente, tá? Não precisa, não tem necessidade. Então aqui eu vou ter o x, que eu vou chamar ele de x com essa barra, tanto faz, tá? Quem você coloca a barra. É 2 mais 4 mais 0 mais 1 mais 3. Tudo isso aqui dividido por 5, que é a quantidade de elementos. 2 mais 4 é 6, mais 0 é 6, mais 1 é 7, mais 3 é 10. 10 dividido por 5 é 2. A média desse conjunto numérico é 2. Fechou. E agora eu vou calcular a mediana. A mediana.
Para poder calcular a mediana, eu vou colocar esses números numa ordem crescente. 0, 1, 2, 3 e 4. Agora sim, eu vou pegar o número que está bem no meio, que no caso é o 2. Então, o resultado da mediana é 2. E como é que você calcula a moda? A moda é um conceito bem simples. Quando, por exemplo, você vai em uma festa e está na moda usar, sei lá, calça de boca de sino, por exemplo, ou uma camiseta listrada. Tá na moda porque muitas pessoas estão usando o mesmo estilo de roupa. Se você tem uma sequência de números e existem alguns números que se repetem, você vai pegar o número que mais se repete. Aquele número é a moda. Ou seja, aquele número está na moda naquele conjunto numérico, porque ele é o cara que mais está repetindo. Mas pera lá, aqui nesse caso aqui, ó, eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. Eu não tenho nenhum número que está repetindo, professor. E agora? Então, um conjunto é amodal. A de negação. Então, você fala que esse conjunto aqui, ele é amodal. Porque ele não tem moda. Porque não tem nenhum número que está se repetindo aqui dentro. Tudo bem? Vamos para o segundo exercício agora. Aqui agora eu tenho 11, 3, 4, 3, 7, 2. Vamos começar calculando a média. A média vai ser 11 mais 3 mais 4 mais 3 mais 7 mais 2. E tudo isso aqui eu vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo isso aqui eu vou dividir por 6, que é a quantidade de elementos. Aí eu tenho 11 mais 4 é 20, com mais 6, 26. 26 com mais 2 aqui eu tenho... isso aqui eu tenho, perdão. Eu tenho 11 com 4, 15. 15 com mais 3, 18. 21, aqui eu tenho 30. Então aqui eu tenho 30 dividido por 6, também conhecido como 5. Essa aqui é a média. Agora, como é que eu vou calcular a mediana? A mediana eu vou colocar apenas como esse M aqui em um tracinho, tá? Eu estou inventando aqui agora. Talvez aí na literatura você vai encontrar uma simbologia para mediana, pode usar ela, tá bom? Mediana então vai ser, vamos colocar em ordem isso aqui, né? O primeiro número aqui é o número 2. Colocou em ordem, já passa um risco nele para não fazer besteira, então já risco 2. Depois do 2 vai vir um 3. Repete 3 duas vezes porque você tem 2 vezes. Depois o número 4, depois o número 7 e por fim o número 11. Agora sim. Mediana. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. 2 para a esquerda, 2 para a direita. Quem que é a nossa mediana? A mediana é os 2 elementos do meio. Vou somar e vou dividir por 2, vou tirar a média. Ou seja, isso aqui é 3 mais 4 dividido por 2, também conhecido como 7 dividido por 2, também conhecido como 3,5. Essa, portanto, é a mediana. Bem, e a moda? Como é que você vai querer calcular a moda, né? Qual desses elementos aqui é o cara que está mais repetindo? É o elemento número 3. Não é o 2, não é o 4, 7 ou 11, é o 3. Repete 2 vezes. Ele é a moda. Então aqui a moda desse conjunto de números nada mais é do que o número 3. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo para vocês ficarem craques nesse negócio, gente. Vou fazer o 3 e o 4 ainda sobre esse mesmo assunto. Vamos calcular essa média aqui, ó. Então aqui eu vou ter, a média vai ser 4 mais 9 mais 8 mais 9 mais 2. Gente, você que está me assistindo aí agora, vai acompanhando e vai já fazendo na frente, entendeu? Já vai já adiantando o processo, porque às vezes você pode errar, já pega onde errou. Se vai acertando, vai ganhando confiança para poder crescer cada vez mais. Então você tem 4 mais 9 mais 8 mais 9 mais 2. Se são 5 elementos, aqui eu vou dividir por 5. 4, 9 com 9 dá 18, 18 com 8, 26, 26 com 4 vai dar 30, com mais 2, 32. Então aqui eu tenho 32 dividido por 5.
a gente vai colocar como 6,4. Essa aqui é a média. Essa aqui ela é a média. Vamos agora então calcular a nossa mediana, tá? O x é a média aritmética, vamos calcular a mediana. A mediana, portanto, devo colocar os elementos em ordem. Então coloquei aqui o 2, vou colocar aqui agora o 4, coloco aqui agora o 8 e coloco aqui o 9 duas vezes. O 8, o 9 duas vezes. Dessa vez, como é uma quantidade ímpar, né, eu pegar o número que está aqui no meio, ou seja, é o número 8. Ele é a nossa mediana, fechou? E agora a nossa moda. Quem é que está na moda aqui nesse conjunto? Quem é que não para de repetir? É o número 9. Ele é a nossa moda. Tranquilo? Esse foi o exercício 3. Vamos ao exercício 4 aqui, que tem bastante número agora, tá bom? Acompanha aqui comigo. Então aqui, pessoal, eu tenho o número 20, 22, 24, 18, 16, 17, 20, 20 e 16. Aqui agora tem um pouquinho mais. Como é que eu vou calcular a média? Soma todo mundo, divide pela quantidade de elementos. Aqui eu tenho 20 mais 22, mais 24, mais 18, mais 16, mais 17, mais 20, mais 20, mais 16. Quantos elementos são? São 3, 6, 9. Tudo isso aqui dividido por 9. Aí agora então eu vou somar todo mundo, né? 20 com 22 com 24, mais 18 com 16, 17 com 40 com 56, isso aqui vai dar 173 dividido por 9. Pessoal, só lembrando que existe uma probabilidade de eu comer barriga aqui e errar um pouquinho, tá? Mas aí você vai avisando quem estiver com vocês aí nesse momento, tá certo? Então, 173 dividido por 9 vai dar 19,2, mais ou menos. 19,22. Então aqui é a nossa média aritmética. Vamos agora então calcular a mediana. E para isso eu vou colocar os números em ordem crescente. Quando for vários números, pessoal, prestem atenção, tá? Vão eliminando de pouquinho em pouquinho para vocês não errarem. Começando pelo 16, ó. 16 já se repete duas vezes. Depois é o 17. Depois é o 18. Fechou o 18. Depois do 18 vem o 20 duas vezes. Depois, não, mentira, vem 3 vezes. Aqui tem mais um 20, ó. Aí vem agora o 22 e agora vai vir o 24. Então são 3, 6, 9 elementos. Se são 9 elementos, o que eu vou pegar aqui agora? Ó? Vamos lá, é um número ímpar, né? Então aqui eu vou ter 4 elementos para um lado, 4 elementos para o outro. Quem está bem aqui no meio é a nossa mediana, também conhecido como o elemento número 20. Então a nossa mediana corresponde ao 20, tá? Em ordem crescente. Algumas pessoas costumam fazer um pouco mais difícil e contar de trás para frente, tá? Aí tanto faz, como você achar mais fácil. Eu, né, acho mais intuitivo tá contando na ordem crescente, mas aí tudo bem. E agora, por fim, a gente vai calcular a moda. Quem é que tá na moda aqui? Aí você fala assim, 16 repetiu 2 vezes, mas o 20 repetiu 3 vezes. Então o 20 está na moda. Com isso a gente fala que a moda vale 20, a mediana também vale 20 por coincidência, e a média aritmética é 19,2. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer agora o último exercício de mediana, moda e média aritmética, e a gente vai partir para um outro conceito, que é o conceito de desvio. Acompanha aqui comigo. Então agora eu vou ter assim, ó, a média de 8 mais 41 mais 18 mais 9 mais 0 mais 10 mais 2 mais 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. São 8 elementos, né? Tudo isso aqui, então, dividido por
8. 8 com 18, aqui eu vou ter 26, com 9 eu vou ter 35, com 10, aí com 41, com 2, aqui eu vou ter então, pessoal, 88. Se eu não fiz besteira. Dividido por 8, conhecido como o número 11. Fechou? Então a nossa média aritmética corresponde a 11. Agora eu vou calcular a nossa mediana. A mediana eu vou colocar em ordem 0 e 0. Então eu já usei o 0, usei o 0. Depois do 0, tenho 2. Depois do 2, eu tenho o número 8 e o número 9. Depois disso, eu tenho o número 10. Depois eu tenho o 18. E por fim, mas não menos importante, o 41. Vamos lá então. São 8 elementos, um número par. Dessa vez, então, eu vou ter 3 elementos para a esquerda, 3 elementos para a direita. E eu vou tirar agora a média de 8 e 9. Então aqui eu tenho 8 mais 9 dividido por 2. 8 mais 9 é 17. Dividido por 2, aqui eu vou ter 8,5. Esse cara é a nossa mediana. E a moda, né? Quem é que está repetindo mais aqui? Quem é que está na moda? Quem é que está no luxo do negócio? É o 0, ó. É o 0. 0 ele passou 2 vezes. 2, 8, 9, 10, 18, 41. 0 repetiu 2 vezes. Então, a nossa moda é o 0. Tudo bem? Então, beleza. Até esse estágio aqui da aula, você já entendeu o que é uma média aritmética, o que é uma mediana e o que é moda. Esses conceitos, né, tenta gravar por bastante tempo, porque eles são bem necessários na parte de estatística. É muito comum a gente estar usando no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E agora a gente vai para uma outra coisa, chamado desvio. Como é que você calcula um desvio? O desvio você pode pensar assim, ó. Você vai ter que ter uma média. Então, imagina que você tem uma média da sala de alunos. Você tem 10 alunos e aí a média da sala foi 8. Só que aí tem um aluno que ele tirou 10. O quanto que ele desviou da média da sala? Você pega a nota desse aluno e subtrai da média. Aí você vai ter o desvio. Maravilha. Se você pegar agora um cara que tirou 5, a média da sala é 8. 5 menos 8 é menos 3. O desvio não vai ser menos 3. Porque a função desvio, ela está em módulo. E o que é que quer dizer módulo? Não importa se dentro é um número positivo ou negativo, sempre vai resultar em número positivo. Portanto, 5 menos 8, o módulo disso é 3. 8 menos 5, o módulo disso também é 3. Não importa lá dentro, vai voltar. Porque a ideia de você calcular um desvio não é você dar uma interpretação para um sinal negativo. Por exemplo, né? Eu sou da física. Quando você estuda aquela parte da mecânica, das leis de Newton e tal, e você tem uma força negativa. O que quer dizer uma força negativa? É que quando você orientou o sentido positivo do seu problema, a força aponta para o sentido negativo. Essa é a interpretação do menos. Aqui não teria uma interpretação para um desvio negativo. Só seria que a pessoa teve um desvio para menos, mas é um desvio ainda, entende? Então desvio é você tirar a média primeiro, para depois você olhar para cada termo separadamente. O que isso significa? Que se você tirar a média errado, babau, porque daí todos os desvios vão estar errados, tá certo? Então muito cuidado na hora que você for tirar a média. Isso serve até para mim. Vamos lá então. Aqui agora vou calcular o desvio desse conjunto de números. Primeiramente eu vou calcular então a média, que a média é 1 mais 3 mais 5 mais 8. São 4 elementos. Eu vou dividir tudo isso aqui por 4. 1 mais 3 é 4, 4 com 8 vai dar 12, com 5 vai dar 17. Então isso aqui é 17 dividido por 4. É mais fácil trabalhar com o número quebrado aqui, tá? Então 17 por 4 aqui, eu vou ter
4,25. Porque 4,25 vezes 2 dá 8,5. 8,5 vezes 2 vai dar pra gente 17. Então, beleza. Calculei a média. Agora eu vou saber o desvio de cada um desses termos. Eu vou chamar a nomenclatura desses termos na ordem crescente. Então, por exemplo, eu vou chamar esse aqui de termo 1, esse como um termo 2, esse o termo 3, esse o termo 4, tá? Não é desvio do número 1, é desvio do primeiro termo, que por coincidência é 1. O desvio do segundo termo é o desvio do número 3, e assim por diante, tá? Então vamos lá então. O desvio do primeiro termo, quem que é? É um módulo. Mas o módulo de quem? Do primeiro termo menos a média. E o desvio do segundo termo? É um módulo, o segundo termo, menos a média. E o desvio do terceiro termo? É o terceiro termo, menos a média. E o desvio do quarto termo, por consequência, é o quarto termo, menos a média. Fechou? Vamos fazer cada um desses separadamente. O primeiro termo aqui vale 1. E a média? Menos 4,25. Isso aqui dá menos 3,25, né? Só que como é módulo, 3,25. Depois eu vou tirar o módulo, até já escrevi o módulo de todos eles. De 3 menos 4,25. Isso aqui é menos 1,25, que eu vou falar apenas como 1,25. O terceiro termo vale 5, né? 5 menos 4,25. Isso aqui é conhecido como 0,75. Correto? E aí depois o 8. O 8 eu vou ter menos 4,25. Isso aqui é igual a... Deixa eu fazer aqui. Vai ser 3,75. Positivo também. Combinado? Então aqui é o desvio de cada um desses termos. Você pode observar que quando você tiver um termo simétrico em relação a esse desvio, vai dar o mesmo valor, só que um seria positivo, o outro é negativo, se não fosse pelo módulo. É mais ou menos essa a ideia. Então olha só. Vamos fazer aqui agora mais um exemplo. Aqui eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de vários conceitos para a gente conseguir fixar bem cada um deles. Vamos calcular a média aritmética e depois o desvio do conjunto desses 4 termos aqui. Então veja só, quem já está fazendo na frente depois espera e vai só conferindo. A média aritmética vai ser 3, não confunde o 7 do 7 do exercício, tá? 3 mais 10 mais 0 mais 5. São 4 termos. Então aqui eu tenho 3 mais 10 mais 5. O resultado aqui é 18. Então eu venho aqui agora com 18 dividido por 4. Dessa vez aqui, ó, vou fazer para vocês para poder caminhar junto. 18 dividido por 4. Resultado, 4,5. Então aqui eu vou ter 4,5. Maravilha. Agora eu vou chamar então esse cara de primeiro termo, esse cara de segundo termo, esse cara de terceiro e esse cara de quarto termo. Não vou nem colocar a fórmula dessa vez, viu, gente? Então, desvio do primeiro termo, como é que vai ser? O módulo, a gente já sabe que é módulo, 3 menos 4,5. Isso aqui vai dar menos 1,5, que em módulo é 1,5. O segundo desvio, 10 menos 4,5, que vai dar positivo 5,5. O terceiro desvio, 4,5 negativo, que em módulo fica positivo. E depois, o quarto termo, 0,5. O que é que você também pode perceber, né? Você pode imaginar que o desvio é como se fosse um parâmetro que você tem assim, a média é o número, é o divisor de águas. Quando você tem um número que está acima da média, o desvio é positivo. Um número abaixo dessa média, o desvio ele é negativo. Só que para saber o valor, é só tirar o módulo. Aí fica bem mais fácil, tá? Aqui agora eu tenho o exercício 8,
que é o último exercício que a gente vai estar fazendo aqui sobre calcular desvio de cada um desses números. Dessa vez coloquei até um número negativo, né? Para a gente treinar com o número negativo, que não é só com o número natural, tudo bem? Então aqui eu vou ter a média aritmética. A média vai ser menos 3 com mais 7, mais 4, mais 1 e mais 2. Tudo isso aqui eu vou dividir por 5. O que acontece aqui, então? Posso já cortar esses dois aqui, né? 7 mais 4 é 11, dividido por 5. Aqui eu vou ter 2,2. 2,2. Então, o resultado da nossa média é 2,2. Eu tenho agora 5 valores. Eu tenho 5. Então, eu vou ter agora 5 desvios. O primeiro desvio. Desvio número 1. Menos 3 menos 2,2. Só que veja só, é um número negativo menos a média. Então isso aqui agora daria menos 5,2. Como está em módulo, 5,2 positivo. E o desvio 2? 7 menos 2,2. Isso aqui dá pra gente 4,8. O desvio 3, 4 menos 2,2, isso aqui é 1,8. O desvio 4, 1 menos 1,2, é 1,2 positivo, né? Tem que tirar o módulo. E o desvio número 5, 2 com menos 2,2, é 0,2. Se eu não pulei nada, pessoal, esses aqui são os cada desvio desse exercício. Maravilha? Então agora a gente vai entrar numa outra parte do assunto que se chama variância, desvio padrão, e a gente vai estar mexendo com esses dois problemas simultaneamente. Para poder agora trabalhar com isso aqui, vamos acompanhar o exercício número 9. Então, ó, o exercício 9 aqui ele fala o seguinte: determine a variância e desvio padrão do problema abaixo. Então ele coloca pra gente aqui uma sala de aula que tem 5 alunos e cada aluno vai ter uma nota, 3, 7, 6, 5 e 4. Maravilha. Como é que vai funcionar para calcular desvio padrão, desvio, a variância? Eu vou fazer esse primeiro exercício aqui e aí eu vou voltar com vocês com a definição precisa. Maravilha? Então veja só. Primeiramente, eu vou calcular a nossa média. Então a minha média, ela vai ser a média de todos esses valores. 3 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4. Então eu tenho que a nossa média vai ser 3 mais 7 é 10, 6 com 4 também é 10, aqui eu vou ter 25, dividido então por 5 termos. Até aí tá tudo bem. Então eu tenho que a média aritmética do nosso sistema corresponde a 5. E o desvio de cada um desses alunos? Eu vou colocar aqui na frente, até em formato aqui, ó, de tabela, para vocês acompanharem junto comigo. Então o desvio vai ser calculado como? Eu vou pegar o 3, eu vou tirar da média e aí eu vou tirar o módulo, né? Então, 3 com menos 5 é menos 2, positivo. 7 com menos 5 também é 2. 6 com menos 5 é 1. 5 com 5 é 0. 4 com 5 vai dar 1. Aí fechou, encontrei o desvio. Agora, como é que você vai calcular a variância? Acompanha aqui comigo. A variância, você vai pegar o desvio de cada um desses termos, eleva ao quadrado, então desvio 1 ao quadrado, mais desvio 2 ao quadrado, mais desvio 3 ao quadrado, mais desvio 4, mais desvio 5, cada um deles separadamente ao quadrado, tá? Não é você pegar D1 mais D2 mais D3 mais D4 mais D5, soma e eleva ao quadrado, não, é ao contrário. D1 ao quadrado, mais D2 ao quadrado e assim por diante. Tudo isso vou dividir pela quantidade de termos. A variância aqui, gente, eu vou chamar da letra V, tudo bem?
Mas também na literatura você vai encontrar aí alguma letra que você vai se sentir mais familiar, né, que você encontra em artigos, pode usar, fica ao seu critério. Aqui eu estou tentando usar uma forma mais didática para você lembrar o conceito variância. Começa com V, então vou chamar de V. Então veja só, quem que é a nossa variância? É D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado mais D3 ao quadrado mais D4 ao quadrado mais D5 ao quadrado. Tudo isso daqui eu vou dividir por 2. Tudo. Só que eu vou fazer esses problemas aqui de cabeça. Vamos lá então. Desvio 1 é 2 ao quadrado é 4. Desvio 2 ao quadrado também é 4. Desvio 3 ao quadrado é 1. Não vai cair na besteira de fazer 1 ao quadrado igual a 2, tá? 1 ao quadrado igual a 1. Desvio número 4, 0 ao quadrado é 0. E desvio número 5 também é 1, porque 1 ao quadrado é 1. Tudo isso aqui então, desculpa, aqui eu coloquei 2, né? É 5, beleza? Porque são 5 elementos. Foi uma falha minha, então fica tudo isso aqui dividido por 5. Então eu tenho 4 mais 4 é 8, mais 1 é 9, mais 0 é 9, mais 1 é 10. Então aqui fica 10 dividido por 5. Logo, portanto, a variância do nosso sistema corresponde a 2. Essa é a variância do sistema. E como é que eu vou agora encontrar o desvio padrão, né? O desvio padrão, pessoal, nada mais é... Eu vou colocar desvio padrão também, não vou nem usar a letra que a gente encontra por aí. Vou usar como desvio padrão, como DP. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então aqui eu tenho que o nosso desvio padrão é nada mais, nada menos do que a raiz de 2. Então veja, caro aluno, por que esse problema aqui ele é muito sutil? Ele pergunta pra gente aqui, ó, qual é a variância e o desvio padrão. Até aí tudo bem, nem parece ser grandes coisas. Só que para você conseguir chegar na variância, você tem que encontrar, para você chegar no desvio padrão, tem que encontrar um valor correto da variância. Para achar o desvio correto da variância, você tem que encontrar o desvio correto de cada um dos elementos. Para saber o desvio correto de cada um dos elementos, você tem que saber a média de todos os elementos. E aí você não pode errar a média no começo. Então se você errou a média, erra o desvio. Se caso você acertou a média, mas você errar desvio, vai errar daí para frente. Depois, se errar a variância, vai errar o desvio padrão. Então é um tipo de problema no qual um resultado leva ao outro. Agora, na próxima aula, eu vou fazer com vocês mais alguns outros exemplos de desvio padrão de variância. E aí depois eu vou passar o conceito de média ponderada. Só que da onde que vem um conceito de média ponderada? Gente, o conceito de média ponderada, ele surge quando, por exemplo, assim, você tem uma sala, ou melhor, você está fazendo uma prova em um concurso público, né? E aí, dependendo do seu concurso, você vai ver lá que a prova do primeiro dia tem peso 1, a prova do segundo dia tem peso 2, a prova do segundo dia tem peso 3. Cada uma delas vale 10. Qual é a sua média? Se você tirou 10 em todas, é 1 vezes 10, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 10 e divide pela quantidade de elementos. Então, quando você faz uma média ponderada, cada termo você vai multiplicar pelo seu peso e aí depois você vai tirar essa média de todos eles. E essa média ponderada ela vai ser muito utilizada em um problema clássico de física, como por exemplo o cálculo de centro de massa. Portanto, na próxima aula vou acabar de revisar desvio padrão e variância, entrar nesse conceito de média ponderada e revisar com vocês o estudo de caso, porque a APA, pessoal, vocês vão ver que tudo que eu falei de desvio padrão, de variância, de média aritmética, de desvio, tudo se pede na APA. Então é o mesmo conceito que vocês usaram, vai ser lá na APA também. Só que agora no estudo de caso vai ser um outro conceito lá, que é de probabilidade, que eu vou abordar e fazer um exemplo ali parecido com vocês, tudo bem?
Então, aguardo você na próxima aula. Até breve!